Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você deveria saber que o Deus prático é o próprio Deus. O que você deveria saber sobre o Deus prático? O Espírito, a pessoa e a palavra constituem o próprio Deus prático, e esse é o verdadeiro significado do próprio Deus prático. Se você conhece apenas a pessoa, se conhece seus hábitos e sua personalidade, mas não conhece a obra do Espírito ou o que o Espírito faz na carne, e se só presta atenção no Espírito e na palavra, e ora apenas ante o Espírito, sem ter conhecimento da obra do Espírito de Deus no Deus prático, então isso prova que você não conhece o Deus prático. O conhecimento do Deus prático inclui conhecer e experimentar suas palavras e compreender as regras e os princípios da obra do Espírito Santo e como o Espírito de Deus opera na carne. Portanto, também, inclui saber que toda a ação de Deus na carne é dirigida pelo Espírito e que as palavras que ele diz são a expressão direta do Espírito. Assim, se você deseja conhecer o Deus prático, em primeiro lugar deve saber como Deus opera em humanidade e em divindade. Isto, por sua vez, diz respeito às expressões do Espírito com as quais todo mundo se envolve. O que é encoberto nas expressões do Espírito? O Deus prático opera às vezes em humanidade e outras vezes em divindade, mas, em geral, em ambos os casos, o Espírito está no comando. Seja qual for o Espírito dentro das pessoas, assim será a expressão exterior delas. O Espírito opera normalmente, mas a sua direção pelo Espírito consta de duas partes. Uma parte é sua obra em humanidade, e a outra é sua obra mediante a divindade. Você deve saber isto com clareza. A obra do Espírito varia de acordo com as circunstâncias. Quando sua obra humana é necessária, o Espírito dirige essa obra humana, e quando sua obra divina é necessária, a divindade aparece diretamente para realizá-la. Porque Deus opera na carne e aparece na carne. Ele opera tanto em humanidade quanto em divindade. A sua obra em humanidade é dirigida pelo Espírito e visa satisfazer as necessidades carnais das pessoas, facilitar seu envolvimento com ele, permitir que elas contemplem a realidade e a normalidade de Deus e permitir que elas vejam que o Espírito de Deus veio na carne e está entre os homens, vive junto com os homens e se engaja com os homens. A sua obra em divindade visa prover a vida das pessoas e guiá-las em tudo no sentido positivo, modificando seu caráter e permitindo-lhes verdadeiramente contemplar a manifestação do Espírito na carne. Em sua maior parte, o crescimento na vida do homem é alcançado diretamente por meio da obra e das palavras de Deus em divindade. Somente se as pessoas aceitam a obra de Deus em divindade, podem conseguir mudanças em seu caráter. Só então elas podem ter o Espírito saciado. Só se além disso houver a obra em humanidade, o pastoreio, o apoio e a provisão de Deus em humanidade, as pessoas podem satisfazer a vontade divina. O próprio Deus prático a respeito do qual hoje se fala, opera tanto em humanidade quanto em divindade. Com o aparecimento do Deus prático, sua obra e sua vida humanas normais e sua obra completamente divina se realizam. Sua humanidade e divindade combinam-se em uma, e a obra de ambas é realizada mediante palavras. Quer em humanidade, quer em divindade, ele profere palavras. Quando Deus opera em humanidade,
Ele fala a língua da humanidade para as pessoas poderem se envolver e compreender. Suas palavras são ditas com simplicidade e fáceis de entender, para que possam ser fornecidas a todas as pessoas, independentemente de elas possuírem conhecimento ou serem escassamente educadas. Todas podem receber as palavras de Deus. A obra de Deus em divindade também se realiza mediante palavras, mas é plena de provisão, plena de vida, não é contaminado por ideias humanas, não envolve preferências humanas e é sem limites humanos. Está fora das fronteiras de qualquer humanidade normal. Ela também é realizada na carne, mas é a expressão direta do Espírito. Se as pessoas aceitarem somente a obra de Deus em humanidade, então estarão se confinando a certo escopo e então precisarão constantemente de lida, poda e disciplina para que haja uma ligeira mudança nelas. Sem a obra ou a presença do Espírito Santo, contudo, elas sempre lançarão mão de seus velhos métodos. Somente com a obra de divindade é possível retificar essas mazelas e deficiências. Só então as pessoas podem ser feitas completas. Em lugar de lida e poda constantes, é necessário haver provisão positiva, usar palavras para compensar toda imperfeição, usar palavras para revelar todo o estado das pessoas, usar palavras para dirigir suas vidas, todas as suas falas, todas as suas ações, para expor suas intenções e motivações. Essa é a verdadeira obra do Deus prático. Sendo assim, em sua atitude para com o Deus prático, você deveria submeter-se ante sua humanidade, reconhecendo-o e admitindo-o, bem como deveria, também, aceitar e obedecer a obra e as palavras divinas. A aparição de Deus na carne significa que a totalidade da obra e das palavras do Espírito de Deus é feita por intermédio de sua humanidade normal e por meio de seu corpo encarnado. Em outras palavras, o Espírito de Deus tanto dirige sua obra humana quanto realiza a obra de divindade em carne. E em Deus encarnado, pode-se ver tanto a obra de Deus em humanidade, quanto sua obra completamente divina. Esta é a real significação da aparição do Deus prático na carne. Se puder ver isso claramente, você conseguirá associar todos os diversos componentes de Deus e deixará de atribuir valor em demasia à sua obra em divindade e de ser tão indiferente à sua obra em humanidade, e também não irá a extremos nem incorrerá em desvios. No geral, o significado do Deus prático é que a obra de sua humanidade e de sua divindade, enquanto dirigida pelo Espírito, expressa-se através de sua carne, para que as pessoas possam ver que ele é vívido e como a vida, real e verdadeiro. A obra do Espírito de Deus em humanidade tem fases de transição. Ao tornar a humanidade perfeita, ele permite que sua humanidade receba a orientação do Espírito, após a qual sua humanidade é capaz de prover e pastorear as igrejas. Esta é uma expressão da obra normal de Deus. Assim, se você puder ver claramente os princípios da obra de Deus em humanidade, é improvável que tenha concepções sobre a obra de Deus em humanidade. De qualquer maneira, o Espírito de Deus não pode estar errado. Ele é certo e isento de erro. Ele não faria nada de forma incorreta. A obra divina é a expressão direta da vontade de Deus sem interferência da humanidade. Ela não é submetida a aperfeiçoamento, mas vem diretamente do Espírito. No entanto, o fato de ele poder operar em divindade resulta de sua humanidade normal. Não é sobrenatural de modo algum,
e parece ser realizado por uma pessoa normal. Deus veio do céu à terra principalmente para exprimir as palavras de Deus mediante a carne, para concluir a obra do Espírito de Deus usando a carne. Hoje, o conhecimento das pessoas sobre o Deus prático continua a ser muito unilateral e a compreensão que elas têm do significado da encarnação ainda é irrisório. Tratando-se da carne de Deus, através de sua obra e suas palavras, as pessoas veem que o Espírito de Deus é muito abrangente, que ele é riquíssimo. Porém, de qualquer maneira, o testemunho de Deus vem, em última instância, do Espírito de Deus. O que Deus faz na carne, os princípios pelos quais ele opera, o que ele faz em humanidade e o que faz em divindade. Hoje você é capaz de adorar essa pessoa, embora na verdade esteja adorando o Espírito. Isto é o mínimo que se deveria conseguir quanto ao conhecimento das pessoas sobre Deus encarnado. Conhecer a substância do Espírito através da carne, conhecer a obra divina do Espírito na carne e a obra humana na carne, aceitar todas as palavras e declarações do Espírito na carne e ver como o Espírito de Deus dirige a carne e demonstra seu poder na carne. Ou seja, o homem conhece o Espírito no céu por intermédio da carne. A aparição do Deus prático entre os homens dissipou o próprio Deus vago nas concepções das pessoas. A adoração das pessoas ao próprio Deus prático aumentou sua obediência a Deus. E, por meio da obra divina do Espírito de Deus na carne e da obra humana na carne, o homem recebe revelação e pastoreio e ocorrem mudanças em seu caráter de vida. É esse o único significado real do advento do Espírito na carne, cujo principal objetivo é que as pessoas possam se envolver com Deus, contar com Deus e atingir o conhecimento de Deus. Qual atitude as pessoas deveriam ter, em geral, com relação ao Deus prático? O que você sabe da encarnação, da aparição da palavra na carne, da aparição de Deus na carne, dos feitos do Deus prático? E o que se está falando hoje, principalmente? A encarnação, o advento da palavra na carne e a aparição de Deus na carne, tudo isso tem de ser entendido. Com base em sua estatura e na era, paulatinamente vocês devem chegar a compreender essas questões. Ao longo de suas experiências de vida, vocês devem chegar paulatinamente a compreender essas questões e devem ter um claro conhecimento. O processo pelo qual as pessoas experimentam as palavras de Deus é o mesmo pelo qual elas ficam cientes da aparição das palavras divinas na carne. Quanto mais as pessoas experimentam as palavras de Deus, mais elas conhecem o Espírito de Deus. Experimentando as palavras de Deus, as pessoas entendem os princípios da obra do Espírito e passam a conhecer o próprio Deus prático. Com efeito, ao tornar as pessoas perfeitas e ganhá-las, Ele está fazendo com que elas conheçam os feitos do Deus prático. Ele está usando a obra do Deus prático para mostrar às pessoas a real significação da encarnação e para lhes mostrar que o Espírito de Deus realmente apareceu perante o homem. Quando as pessoas são ganhas por Deus e aperfeiçoadas por Deus, as expressões do Deus prático as conquistaram. As palavras do Deus prático as modificaram e lhes deram sua vida interiormente, preenchendo-as com o que Ele é. Quer seja o que Ele é humanamente ou o que Ele é divinamente, preenchendo-as com a substância de suas palavras e fazendo as pessoas viverem suas palavras. Quando Deus ganha as pessoas,
Deus o faz principalmente usando as palavras e declarações do Deus prático para lidar com as deficiências delas e para julgar e revelar seu caráter rebelde, fazendo com que ganhem o que precisam e mostrando-lhes que Deus veio entre os homens. O mais importante é que a obra feita pelo Deus prático está salvando todas as pessoas da influência de Satanás, tirando-as do território da imundície e dissipando seu caráter corrupto. A significação mais profunda de ser ganho pelo Deus prático é ser capaz de tomá-lo como um exemplo, como um modelo, e viver a humanidade normal, sendo capaz de praticar de acordo com as palavras e exigências do Deus prático, sem o mínimo desvio ou afastamento, praticando como ele disser e sendo capaz de conseguir o que ele pedir. Assim, você terá sido ganho por Deus. Quando é ganho por Deus, você não só possui a obra do Espírito Santo. Principalmente, você é capaz de viver as exigências do Deus prático. Meramente ter a obra do Espírito não significa que você tem vida. O fundamental é ser capaz de agir conforme o que o Deus prático exige de você, que se relaciona com você ter condições de ser ganho por Deus. Estas coisas são o significado maior da obra do Deus prático na carne. Ou seja, Deus ganha um grupo de pessoas aparecendo de forma real e concreta em carne e sendo vívido e como a vida, sendo visto pelas pessoas, fazendo realmente a obra do Espírito na carne e servindo como exemplo para pessoas na carne. O advento de Deus na carne visa, em primeiro lugar, permitir que as pessoas vejam os reais feitos de Deus, materializar o Espírito informe na carne e permitir que as pessoas o vejam e toquem. Assim, aqueles que são feitos completos por Ele o viverão, serão ganhos por Ele e segundo seu coração. Se Deus só falasse no céu e não viesse realmente à terra, as pessoas continuariam incapazes de conhecer Deus, conseguiriam apenas pregar seus feitos, valendo-se de teoria vazia, e não teriam as palavras de Deus como realidade. Deus veio à terra principalmente para agir como exemplo e modelo para aqueles a quem ganhará. Somente assim as pessoas podem de fato conhecer Deus e tocar Deus e ver Deus. E só então elas podem ser verdadeiramente ganhas por Ele.